Olá, estamos começando o nosso podcast Comunicação e Cultura e hoje discutiremos como o jornalismo pode combater o racismo no Brasil. E para isso, recebemos o nosso convidado, Enilson Amorim, que é artista visual aqui na cidade de Rio Branco. Bom, Enilson, vamos começar com a pergunta principal do nosso tema. Como você acha que o jornalismo pode combater o racismo no Brasil? Bem, primeiramente a gente precisa se reportarmos um pouco para a gente compreender com mais precisão como esse racismo estrutural tomou conta aí da sociedade brasileira. Então nós temos várias obras literárias escritas por vários autores e autoras também, que é muito importante a gente ler essas obras para entender um pouco sobre como foi essa construção desse racismo estrutural. Uma das obras bastante interessante é de uma escritora filósofa, negra, chamada Djamila Ribeiro, que escreveu um livro intitulado Manual Antirracista, onde ela vai falar um pouco de como esse racismo estrutural, durante a longa história do nosso país, ele foi consolidado e foi estruturado. Ok. Então a Djamila Ribeiro, muito conhecida, e com o seu Manual Antirracista, ela fala basicamente sobre esse racismo estrutural. O racismo estrutural, tenho para mim que seja aquele racismo que vem entranhado já na sociedade, que é passado quase que hereditariamente, de uma geração para outra. Mas isso é uma coisa nova ou esse racismo ele já vem assim de tempos ou de um Brasil antigo, de um tempo de escravidão? Sim, primeiro que quando a gente vai analisar as primeiras construções das colônias, a gente já percebe uma construção de desigualdade. Nós temos a construção da Casa Grande sempre situado no lugar mais elevado e nós temos a senzala construída num lugar extremamente baixo, já propondo um discurso de que os negros seriam subalternos e os brancos, a sociedade branca, seria uma classe superior. Seria uma forma de manipulação ou de dominação da raça hegemônica? Sim, uma dominação. A proposta da sociedade europeia, nessa estrutura de colonização, dessa organização de colonização, ela parte desse pressuposto. E a gente percebe também no decorrer da história, inclusive no Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, ela vai citar, até nas legislações, que nós podemos citar, por exemplo, a Lei de Terras, que foi no ano de 1850, que ela foi promulgada pelo imperador Dom Pedro II, ela dizia que essas terras seriam doadas para pessoas que tinham poder aquisitivo. Era segundo a pessoa tinha que apresentar uma quantidade de ganho mensal. Ora, no ano de 1850, a sociedade negra era uma sociedade escrava, era escravizada, não tinha salário. Então, ela mostra, dentro do Manual Antirracista, de que forma foram negados aos negros a posse das terras. E, além das posses das terras, também foi negado para eles também a educação, até porque, no início da colonização brasileira, era possível ter acesso à educação, eram os grupos da sociedade branca, da sociedade europeia, composta aí pelos portugueses. Ok, e logo no final, do final do século XIX, foi onde vimos no mundo inteiro, a quase extinção da escravidão, mas não foi o fim do racismo. Porém, nessa época estavam surgindo direitos, era a época do iluminismo, na Europa, ali, Revolução Francesa e tudo isso. Então, estava crescendo essa busca por direitos, por direitos iguais. Então, nesse tempo, nessa época, o negro ganhou esse direito que ele já tinha, de estudar, o direito à educação, o direito a uma saúde melhor, um direito à posse de terras. Esse direito, então, a partir do momento que o negro ganhou esse direito, isso foi lhe dado normalmente, naturalmente? Ou realmente a escravidão passou, mas o racismo ficou? Olha só, hoje nós vivemos num país onde existe uma legislação que coíbe a prática do racismo. A Constituição é bem clara com relação a isso, que diz nos seus primeiros capítulos, nos seus primeiros incisos, que a prática do racismo constitui um crime inafiançável. O grande problema é que esse racismo que foi construído, ele é muito forte no Brasil, permitindo que basta a gente ter o mínimo de olhar preciso para a gente perceber o quanto esse racismo ainda permanece.
Porque você, ao enxergar as grandes empresas, por exemplo, você vai perceber que poucos são os negros, ou quase que ausentes, eles estão trabalhando nessas grandes empresas. E os cargos majoritários também pertencem aos grupos brancos, né? Aí você indaga como que um país que mais de 60% da sua população é constituído por negros, né? E como essa sociedade, onde essa sociedade está, né? Está desempregada, porque você chega nessas estruturas de poder, você vai perceber a dominação branca, né? Agora, claro, que nem você falou, a Revolução Francesa, ela impulsionou e deu mais liberdade aos povos, né, de uma forma geral. Foi um marco da divisória assim, entre um Estado absolutista e um Estado mais de direito, de igualdade, né? E quanto ao silenciamento, o que é esse silenciamento da população negra? Muito bem, uma escritora portuguesa chamada Grada Quilombo, né, que escreveu um livro intitulado Memórias da Plantação, né, um livro extremamente interessante. Ela vai tratar sobre essa política de silenciamento que foi implantado pela sociedade europeia quando chegaram aqui ou invadiram esse espaço que nós entendemos como o Brasil, né? Esses silenciamentos foram praticados pelos os europeus de uma forma muito brutal, né? De uma forma extremamente desumana. E ela fala no seu livro justamente isso, né? Essa história contada somente pelos escravistas, não pelos escravizados, né? Ou seja, é um olhar ligado diretamente somente para os colonizadores, não pelos colonizados, né? E ela como mulher negra, né? Ela como mulher intelectual, mulher negra, né? Ela diz que fala um pouco dessa conquista que essas sociedades que foram silenciadas, não só como negros, mas também como índios, né? De ter um novo olhar, né? De como a gente deve enxergar esse racismo tão terrível que se encontra não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E a Grada Quilombo, ela vai dizer na sua obra, dizer que essa é uma possibilidade de arrancar a máscara dos colonizadores, né? E mostrar realmente as vísceras da realidade, né? O realismo, realmente o que foi que aconteceu, não é? Segundo a visão dos escravizados, né? De quem foram escravizados. Acho que isso, em boa parte, se deve aos próprios antropólogos, sociólogos que nós tivemos, serem todos brancos, né? Exatamente. É mais ou menos aquela história de que quem ganha a guerra é que conta a história, né? Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrei no ensino fundamental nós estudamos sobre a expansão romana, né? Em história nós estudamos sobre a expansão romana, que o que é quando o Alexandre, né, sai da Macedônia e sai ganhando, né, dominando todo o leste europeu e o Oriente, né, entrando no Oriente e devastando tudo que foi passando, né, levando toda a ideologia, toda a religião romana, toda a cultura romana onde ele passava. E, muito bem, após alguns anos, nós estudamos depois que existiram as invasões bárbaras. O que seriam as invasões bárbaras? Seriam quem tinha aquela terra retomando o que já era seu. Porém, não é a expansão dos otomanos, não, são as invasões bárbaras. Quando são os romanos, não, é a expansão do Império Romano. É mais ou menos isso. Quem foi que contou a história? Foram os romanos. É por isso que temos que essa população, né, que foi vencida por Alexandre ali, são bárbaros. Isso. Então a história é contada somente pelos vencedores, não uma história contada pelos vencidos, né? Exato. Então essas sociedades que foram silenciadas e que permanecem sendo silenciadas, porque poucos são esses negros e poucos são as suas participações em muitas coisas que acontecem no Brasil, né? Muitas das coisas até os dias de hoje são negadas por consequência disso, por causa desse racismo estrutural que foi construído dentro da estrutura do Estado Nacional Brasileiro. E nós, como jornalistas, é bastante importante a gente enfocar, como futuros jornalistas, pessoas que estaremos aí daqui a algum tempo no mercado de trabalho, nós devemos evitar muitos tipos de linguagem usada,
né, linguagens que podem ser consideradas linguagens racistas, não é? Nós devemos tomar muito cuidado com isso, zelar pelo um texto que não tenha nenhuma palavra que ali por detrás tenha alguma prática racista, não é? Porque nós vivemos num estado plural, né? Onde existe pessoas que foram descendentes de várias etnias, né, indígenas, de pessoas que foram descendentes de escravos, né? Enfim, o Brasil ele é um país plural e essas pluralidades, essas particularidades têm que ser respeitadas, inclusive respeitado dentro da lei, né, que a Constituição Republicana de 1988 coíbe a prática do racismo e também a prática discriminatória contra estes povos que foram negados o direito para eles, né, esses direitos de cidadania, né? Inclusive, a Djamila Ribeiro, no seu manual antirracista, ela vai falar, né, que para se ter essas conquistas, muito sangue foram derramados, né? A exemplo da revolta dos malês, né, que foram aqueles negros que eram religiosos islâmicos, né, que resolve ali fazer uma grande rebelião no Brasil. E outras revoltas que acontecem, como o Quilombo dos Palmares. O jornalista, ele tem por dever, né, levar essa informação, né, e evitar eu ia chamar de desinformação, mas não é desinformação, é evitar um preconceito mesmo, né, evitar de levar esse racismo, de passar o racismo estrutural que a gente acabou de falar, né, e consequentemente eliminando esse silenciamento, né, eu acho que uma coisa vem atrelada à outra, né. Exatamente, e você colocando aí, a própria autora também fala sobre esta questão, que para você ser um antirracista, não basta você dizer, eu não sou racista, né? Você tem que apoiar políticas públicas que visam o combate ao racismo. Uma das ações iniciais que nós devemos ter para combater esse racismo estrutural é a gente também se reconhecer como racista, porque nós fazemos parte dessa construção do racismo estrutural no Brasil. E quando a gente se reconhece como racista e a gente começa a dar as nomenclaturas a todas as práticas de racismo, já é uma ação extremamente importante para se combater o racismo. É interessante porque eu faço uma analogia à religião e também a filosofias de vida, como, por exemplo, os 12 passos, né, que estão presentes aí nos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e em outros grupos de autoajuda, né? O primeiro passo é você reconhecer que tem aquele problema. É o reconhecimento. Na religião também, principalmente nas religiões cristãs, a base é você se reconhecer pecador, né? Para a partir dali você reconhecer que tem um problema e tratá-lo. Ótimo. Né? Eu achei muito interessante essa colocação da Djamila.